Bom dia, pessoal. Começando mais uma semana de trabalho. Estou aqui no norte de Minas, vou aproveitar para visitar parceiros de mais algumas cidades aqui da região. Vocês observem aí muitas repercussões com relação à reforma tributária. Muitos extremistas de direita entrando na minha página com hater, né, xingar e tal. Olha, eu não ligo, com toda sinceridade, não me preocupo com isso, por uma questão simples. Eu participei das reuniões, eu estudei o texto, eu sei do que se trata a reforma tributária. Senadores, colegas meus que votaram contra, fizeram vídeo. Se você perguntar quantas páginas ele leu, ou se ele leu uma linha da reforma tributária, vocês vão ver que se eles forem honestos, eles vão dizer que não fizeram absolutamente nada, não sabem do que se trata. Essa questão de votar contra a reforma hoje é o mesmo posicionamento do PT no passado, que mandou os deputados e senadores votarem contra o Plano Real. Ou seja, é uma posição extremista de quem não pensa no Brasil, quem pensa somente nos seus interesses partidários. E não é assim comigo. Eu procuro dar meu voto para o que é melhor para a população e para todos os brasileiros. Portanto, vamos em frente, vamos seguir. Não é? Eu às vezes me questiono, por exemplo, hoje vi também pastor fazendo quadros com a gente, né? Avisou que fez vídeo e tal. Olha, a gente precisa separar, sabe, a fé da política. A gente precisa começar a ter uma clareza de que os evangélicos precisam melhorar a representação política no sentido de cuidado com esses pastores extremistas, sem diálogo, sectaristas. A sociedade não aceita isso mais. E não é do cristianismo esse tipo de ódio. A pessoa pastor conhece bem a Bíblia, mas assim, não pratica o perdão, a misericórdia. Então eu acho que está havendo uma confusão grande aí nessa história, mas Deus é que há de nos ajudar em vários aspectos. Mas pessoal, eu quero dividir com vocês aqui o prazer de ver um trabalho bem feito. Olhem bem aqui onde eu estou. Eu estou na beira da barragem de Bico da Pedra, em Janaúba. É um abastecimento de água que responde por absolutamente 30 mil pessoas. 70 mil, desculpem. 70 mil pessoas aqui da região dependem dessa barragem de Bico da Pedra. E essa barragem, ela na seca, como nós estamos agora, no pico da seca, ela ficava muito baixa e já chegou a ficar com menos de 14% da água. Isso colocava em risco o abastecimento. Quando eu comecei em 2019, a seca era tão grande aqui na região que nós poderíamos decretar estado de emergência a qualquer momento. E o que eu fiz? Essa é uma região que vive da fruticultura, da irrigação para as frutas. E depende dessa água. São 11 mil empregos diretos aproximadamente. E havia uma obra parada aqui desde 2008 que economizava 50% da água para a irrigação das frutas aqui do norte de Minas. Cada fruta deliciosa. Essa é uma região, a fruticultura aqui é muito rica. Eu investi 18 milhões de reais das emendas que eu tenho como senador e nós conseguimos fazer os canais novos, subterrâneos, e passamos a economizar 50% da água que antes era desperdiçada nos canais antigos de concreto. O resultado é esse que vocês estão vendo, olha aí, ó. A barragem não secou mais. Já há 2 anos que a barragem está se mantendo nesse nível. O risco de desabastecimento das pessoas aqui da região das cidades deixou de existir e, graças a Deus, um trabalho muito bem cumprido pelo norte de Minas Gerais. Lá no fundo, olha, é a Serra Geral. É uma serra que vem desde a Serra do Cipó, lá em Belo Horizonte, vira a Serra do Cabral, aqui no centro do norte, e daqui ela sobe para a Bahia, vai parar lá em Espinosa, terra da ministra Carmen Lúcia. Olha, é uma região muito bonita. E hoje está meio seca ainda, choveu pouco até agora, mas graças a Deus a água, olha, está aí, né? Com relação à seca, nós já temos água suficiente. Muita gente perguntando ainda porque eu votei, está aqui o Felipe. Por que você votou, Felipe? Eu votei pela reforma tributária porque eu estudei a reforma, eu li a reforma, eu participei dos debates. Essa reforma começou com Fernando Henrique Cardoso, não foi feita, passou pelo Temer, passou pela Dilma, e agora nós conseguimos juntar a possibilidade de fazer uma reforma. Ela é boa.
80% dela é favorável às pessoas. 20% dela vai ter que ser corrigida. Mas era o que a gente conseguia fazer. E eu quero aqui que você compartilhe esse vídeo com quem é assalariado. Porque os haters que estão entrando aí, os extremistas de direita, que são iguais aos extremistas do PT, esse pessoal não sabe do que se trata. O senador que votou contra não participou de debate, não leu nada. Se você perguntar, ninguém sabe. Simplesmente votou contra, porque o ex-presidente decidiu falar que é contra. Olha, a mesma coisa do PT contra o Plano Real, é julgar contra o país. Então aqui, na questão da reforma tributária, você que é assalariado, vamos deixar uma coisa clara aqui. Quem ganha até 5 salários mínimos no Brasil, 90% da população brasileira, paga na cesta básica de 18% a 24%. Esse é um dos exemplos que eu vou dar. Então você que ganha pouco, que ganha menos, a cesta básica pesa muito mais para você do que para mim, que tem um salário alto, para aqueles que ganham mais de 10 salários mínimos. A reforma tributária isentou a cesta básica de imposto. Vamos começar por aqui? Isentou. Então a cesta básica regional brasileira, ela vai ser isenta de impostos. Você que é assalariado, 1, 2, 3, 4 salários mínimos, vai receber, vai ter um poder de compra de 10 a 15% maior do que você tem hoje. Porque a isenção de imposto vai te permitir comprar mais produtos ou isso, sobrar um pouco para você comprar outros. Então essa, a meu ver, só por aí a gente já começa a fazer justiça no Brasil. E isso não é uma questão de esquerda, essa é uma questão de Estado. Política é para tornar a vida das pessoas melhor, principalmente os mais vulneráveis, que ganham menos. Então, olhe esse argumento. A cesta básica vai estar isenta de imposto. 90% da população brasileira assalariada, quem vive de salário, vai se beneficiar desse produto, dessa isenção. O que nós fizemos? Aí a pessoa fala assim, eu vi um cartaz aí do pastor Malafaia dizendo o seguinte, votaram pelo IVA mais alto do Brasil. Gente, prestem atenção, a carga tributária hoje no Brasil é de 37,5%. Você, eu, todos pagamos 37% de imposto, só que ele é diluído. Conta de luz, CEMIG, por aí vai. Agora nós temos um teto. Se esse teto for 27,5%, ganhamos 10% menos. Ganhamos. Raciocinem sobre isso. É isso que o pessoal precisa estudar e entender. E volto a dizer, isso não é uma questão de esquerda não, porque eu não sou esquerda. É uma questão de Brasil, de melhorar a vida de todo mundo. Então se a gente ficar em 27,5%, vai ser o maior IVA do mundo? Vai, porque a Hungria é 27%. Mas ainda assim, nós estamos reduzindo a carga tributária em 10% para as pessoas. É ou não é uma vantagem? Cesta básica. Então tem que estudar, gente, tem que pensar. Outro dia um escreveu para mim assim, político não tem que pensar, político tem que votar. Não. Político tem que pensar, tem que ajudar as pessoas a pensarem. Vocês me mandaram para cá, para o Senado, para eu tomar decisões para melhorar o Brasil, a vida de todo mundo. Eu não vim para cá para igual papagaio e ficar repetindo bobagem, não. E eu tenho gratidão por todos, ex-presidente, respeito pelos meus colegas do Senado, mas eu não concordo em a gente fazer oposição cega. Não concordo. A gente tem que usar a cabeça. Se a gente usasse mais a cabeça, não teria perdido no governo passado. Se tivesse conseguido conversar com as pessoas, não tivesse sido egoísta só de pensar em si mesmo, talvez teria passado à frente. Mas hoje, então eu estou explicando para vocês, eu li a reforma, eu estudei a reforma, eu conheço a reforma, coisa que outros senadores não fizeram, não tem nem capacidade de entender o que está acontecendo ali. Então vamos ter paciência, vamos ter tranquilidade, né? E eu não me importo, volto a dizer para vocês, podem entrar na paz agora. Gente, sem educação eu mando tirar de imediato. Agora, crítica. Mas quando criticar, procura ler. Olha, há quantos meses eu estou falando que essa reforma ia ser aprovada? Desde o início do ano. Só depois que o ex-presidente falou que é contra, que o pessoal veio para a minha página. Mas não tem problema não, sejam bem-vindos. Os senhores vão ver aqui o que é um trabalho de gente consciente pelo Brasil e gente que estuda. Eu aprendi a estudar, eu não dou voto cego em relação a nada. E eu tenho a minha opinião, meu posicionamento, que é sempre o mesmo. Eu quero que a política melhore a vida dos mais pobres. Essa é a minha visão sobre política. O resto, a gente vai trabalhando. Então tem vídeo disponível, por que eu votei a favor, se ela é boa, se é ruim, está na página, reforma tributária, boa ou ruim. Ali eu dou uma série de explicações para vocês. Mas, olha, para a gente encerrar, para ficar assim mais rápido, vou voltar a mostrar para vocês aqui onde eu estou. Barragem do Bico da Pedra, em Janaúba, lugar lindo aqui. Lá no fundo, a Serra Geral, que é muito bonita, é a marca dessa região. Estamos no pico da seca e a barragem tem água. Graças a Deus. Por quê?
porque nos últimos 4 anos nós conseguimos terminar uma obra de irrigação que economizou 50% dessa água. Eu investi das minhas emendas 18 milhões, do orçamento secreto, lembra do orçamento secreto? Que a imprensa batia muito? Orçamento secreto está aí do mesmo jeito porque não tem nada de secreto. Com o dinheiro do orçamento secreto, eu investi 18 milhões aqui na região. Conseguimos manter a água para os fruticultores, salvamos 11 mil empregos e o risco de desabastecimento deixou de existir. Tá aí, ó. Estou mostrando para vocês com muita alegria o que é política para melhorar a vida das pessoas. Não política por interesses ideológicos ou partidários. Eu tenho certeza que esse povo aqui está muito feliz com os resultados. E eu também. Fiz questão de vir hoje, que é o pico da seca, vamos dizer assim. Choveu muito pouco. E olha aí, a barragem continua muito bonita. Barragem de Bico da Pedra. Aí está, né, a solução. Muito bem. Dúvidas, se quiserem. Eu acho que eu vou voltar a esse tema da reforma tributária mais vezes, até explicando passo a passo. Tem muita informação aí, ou melhor, desinformação, inclusive entre nós evangélicos, hein? Cuidado com o pastor, né, que não gosta do diálogo, pastor que quer dividir, que não prega o perdão. É difícil isso. Vamos tomar, sabe, a gente precisa tomar cuidado com as lideranças. Tem que ser liderança que faz a gente crescer. Liderança que faz a gente perder espaço, né? Porque quando Jesus fala assim, bem-vindos os mansos de coração, porque é deles o reino do céu, não é isso? Bem-vindos os pacificadores, porque herdarão o reino. Olha, ele está falando sobre humildade. E graças a Deus, eu estou aqui pela minha fé, porque Deus me colocou aqui para fazer isso que vocês estão vendo aí da água. Olha aí, já imaginaram? 70 mil pessoas sem abastecimento de água, tendo que usar cesta básica, caminhão-pipa, aquela quantidade de dinheiro desviado que tem nessas obras. Não, a gente tem que fazer para trabalhar. E eu, reforma tributária, estudei, trabalhei e conheço a reforma tributária. 80% dela é boa, 20% dela vai ter que mudar aos poucos, mas a maioria, para os mais pobres, ela é muito boa. Pode escrever o que eu estou falando aí. Quem ganha salário no Brasil vai ter um poder de compra melhorado. Agora, para diminuir de 37, que é a carga tributária, para 27, o que aconteceu? Setores que pagavam mais, como a indústria, vão pagar menos. Setores como os serviços vão pagar um pouco mais. 2 passou para 3, 4 passou para 5, 5 passou para 6, para poder ajustar. Grandes advogados que pagavam aí pouquíssimo, 4%, 5%, 6%, vão passar a pagar um pouquinho mais. Esses foram os que mais chiaram, né? Advogados, fiscais do trabalho, fiscais da Receita, porque nós unificamos a legislação em todo o Brasil. Quem trabalha com contabilidade sabe o que eu estou falando, sabe? Porque é a loucura que é chegar no final do mês para fechar uma empresa, de fechar as contas em dia. Olha, é uma loucura. E agora a gente tem uma legislação única para os 27 estados e para os quase 6 mil municípios. Quem vai investir no Brasil vai saber que em Minas o imposto é igual, em Pernambuco é o mesmo, em Goiás é o mesmo. Isso, gente, é um ganho muito grande para o nosso país, mas muito grande para a história do país, né? Aí é bom. Ótimo, ótimo. Nós estamos aqui para poder servir a população do que for preciso, tá bem? Vamos encerrar. Um abraço a vocês e encerro mais uma vez com a imagem de Bico da Pedra aí, ó, lá na coisa. E vou te falar um negócio, pessoa para ser líder tem que ter cabeça boa. Líder de cabeça ruim, que fica julgando as pessoas umas contra as outras, não conte comigo, né? Líder tem que construir, líder tem que tornar a vida das pessoas melhor. Líder que manda votar contra a reforma é igual o PT quando mandou votar contra o Plano Real. É a mesma burrice, tá bem? E seja feita a vontade de Deus e do povo. Vamos trabalhar. Um abraço a vocês, fiquem em paz e a gente fala depois.